A Associação ILGA Portugal lança amanhã 2 livros infantis. São histórias que pretendem promover a igualdade e o respeito pela diversidade. A apresentação dos livros vai ser feita por Miguel Valde-Almeida, antropólogo, que está nesta edição da manhã. Miguel, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã. Por que é que se decide avançar para o lançamento destas 2 publicações que já vamos ter a oportunidade de ver? Bom, são livros que faltavam em Portugal. Não existia ao nível dos livros infantis nenhum produto que, enfim, marcasse uma visão diversificada e inclusiva dos modelos de família e também da questão da orientação sexual. Mas estamos a falar de livros para crianças de que idade? Eu creio que são livros para crianças que vão desde os que precisam de ter o livro lido pelos pais ou na escola, até àqueles que já leem por si próprios, mas em idade de escola primária, basicamente. E quer desvendar-nos um pouco destas 2 histórias? Sim, são 2 histórias de autores espanhóis e também de ilustradores espanhóis. Elas foram feitas originalmente em Espanha e depois traduzidas para português. O Por Quem Me Apaixonarei basicamente trata-se de crianças que na escola se perguntam o que é essa coisa de nos virmos a apaixonar por alguém, por quem é que nos apaixonamos. E basicamente a história é colocada em termos de os rapazes e as raparigas poderão vir a apaixonar-se por rapazes e raparigas, independentemente de serem do mesmo ou do outro sexo. E a outra história, o De Onde Venho, De Onde Venho, é a típica história da criança que pergunta de onde vem, no sentido de como é que nascem os bebés, como é que são feitos os bebés, e ao longo enfim, dessa pergunta que a criança vai formulando, como todas as crianças, percebemos que ela vive com 2 mães e que lhes coloca também a questão da sua Como é que acha que os pais portugueses vão reagir a estas 2 obras? Depende dos pais. Depende dos pais. Eu creio que há cada vez mais famílias onde os pais estão preocupados com 2 coisas. Estão preocupados com uma noção genérica de bem-estar, de diversidade, de inclusão. Eles próprios sentem-se bem se sentirem que estão a incluir a diversidade, mas há sobretudo os pais que estão preocupados em que as crianças possam vir ser felizes e, portanto, a evitar que elas tenham apenas uma visão da realidade e que depois, se vierem a ser um pouco diferentes das expectativas comuns, que venham a sofrer por causa disso. Mas esses, à partida, já estão mais esclarecidos, terão uma maior abertura com os filhos nessa matéria. Para os outros, como é que se chega aos outros pais? Penso que o objetivo também será esse desta iniciativa. Eu creio que sim. Os outros chegam-se sobretudo através da pedagogia, sobretudo da pedagogia escolar, eventualmente através das próprias crianças que terão visto os livros, mas eu creio que é também importante fazer notar que existe uma realidade que é muito escondida, infelizmente, mas que é a realidade de muitas famílias constituídas por casais de pessoas do mesmo sexo ou por pessoas que se assumem como gays e lésbicas, independentemente de viverem com alguém ou não, e que têm filhos. E quando diz que para essa cujos realidade... filhos não há modelos positivos ao nível da literatura infantil. E quando o Miguel diz que essa realidade é uma realidade ainda algo escondida, depreendo pelas suas palavras que Portugal ainda vai longe, ainda está longe na questão da promoção da igualdade e do respeito pela diferença, também sexual. Eu acho que aos segundas-feiras sou otimista, às terças-feiras sou pessimista. Mas de facto, nos últimos... como é que está? E quando se faz o balanço fica 50-50, não é? 50-50. Se pensarmos bem, estes livros vêm de Espanha. E em Espanha, de facto, do ponto de vista quer legislativo do Estado, quer do ponto de vista do clima social, já houve uma transformação muito grande. Neste momento a Espanha apresenta-se como uma sociedade onde tudo o que tem a ver com a realidade das famílias que não correspondam a um modelo super válido, com certeza, um modelo de um pai e de uma mãe biológicos que vivem junto num único casamento com os filhos, em Espanha, e eu creio que em Portugal cada vez mais, já se percebeu que existem muitas famílias monoparentais, que existem muitas famílias recompostas, não é, com segundos casamentos e com filhos de origens biológicas diferentes, que existem muitas crianças adotadas, muitas crianças a necessitar de ser adotadas, muitas crianças que vivem com parentes que não são os pais, e muitas crianças que vivem com pais e mães gays e lésbicas. Esse é então um passo para seguirmos também nesse caminho, com mais um exemplo que vem do lado da fronteira. Dá conta de uma realidade que existe, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, estes livros, eu diria que até são destinados para aqueles miúdos, e eu conheço muitos, que vivem com pais e mães em relações de casais do mesmo sexo e que não têm modelos positivos e que são sistematicamente bombardeados, enfim, no bom e no mau sentido,
por imagens normativas de heterossexualidade, não é? E que se sentem um pouco excluídos da realidade e da possibilidade de serem pessoas integradas nesta sociedade e, portanto, era, enfim, obrigatório fornecer-lhes alguma coisa. Agora, respondendo ao pessimismo e ao otimismo, eu acho que já muita coisa mudou. Acho que estes 2 livros são um belíssimo sinal disso mesmo. Eu acho que vão ser recebidos e vendidos como pãezinhos quentes, como se costuma dizer a gíria, porque existe muita gente a desejar e a pedir este tipo de materiais, inclusive as famílias compostas por casais heterossexuais, mas que querem que os seus filhos sejam apresentados à possibilidade da diversidade, no sentido de que, se um dia, obviamente, eles vierem a ter amigos que são gays ou lésbicos, ou se eles próprios vierem a ter uma orientação sexual gay ou lésbica, se sintam bem, se sintam encaixados. E vem também numa quadra que é propícia a ofertas. Miguel Valde Almeida, muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã. São então 2 livros que vão ser lançados amanhã em Lisboa.